Olá pessoal, bem-vindos ao canal Caminhos da Antiguidade. Hoje falarei a respeito da lendária rainha síria Semiramis. As lendas em torno da sua figura são realmente fascinantes, principalmente para nós amantes da antiguidade oriental. Mas até que ponto estas histórias em torno de sua figura são verdadeiras? Existiu de fato uma figura histórica associada à rainha Semiramis. Semiramis foi de fato uma governante que conduziu o Império Assírio na antiguidade. O que a arqueologia moderna pode nos fornecer de evidências? Muitas são as questões a seu respeito. Sabemos que de fato houve uma única mulher a governar o poderoso Império Assírio, cujo nome inscrito nos tabletes cuneiforme se traduz como Samuramate, que teve seu nome helenizado para Semiramis, que exortou escritores e pintores do período romano ao século XIX. Sabemos que regras femininas na antiga Mesopotâmia eram raras, mas aqueles que governaram deixaram sua marca na história. No regime neo-assírio do nono século a.C., uma mulher comandou todo um império que se estendia da Ásia Menor até o que é hoje o Irã Ocidental. Seu nome era Samuramate, pensada para significar alto céu. Seu mandato de 5 anos, embora breve, parece ter inspirado respeito duradouro entre seus súditos e o mundo. Séculos depois de seu reinado, escritores e historiadores gregos concentraram-se em Samuramate e em suas realizações. Eles helenizaram o nome dela para Semiramis. A partir daqui, a rainha síria passou do mundo dos fatos para o reino da lenda. Alguns a escalaram como uma bela femme fatale em uma trágica história de amor. Os autores clássicos atribuíram grandes realizações a Semiramis, comandante dos exércitos e construtora dos muros da Babilônia e seus monumentos ao longo de todo o seu império. Seu fascínio não diminuiu com o tempo. Mais tarde, ela inspirou o poeta medieval italiano Dante Alighieri, que a colocou em seu inferno, onde ela é castigada por seus vícios sensuais. O escritor iluminista francês Voltaire escreveu uma tragédia sobre ela, que mais tarde foi transformada na ópera Semiramide de 1823 de Rossini. Poder real. A verdadeira história do Samuramate de carne e osso permanece elusiva. A questão permanece: o que ela alcançou 2.800 anos atrás, que tanto fascinou o mundo e permitiu que lendas românticas brotassem em torno de seu legado? Arqueólogos encontraram 4 artefatos principais que oferecem pelo menos algumas evidências para juntar sua biografia. Na antiga cidade de Nimrud, no atual Iraque, 2 estátuas dedicadas a Nabu, o deus babilônico do conhecimento e da escrita, mencionam seu nome. Há também 2 estelas, uma de Kiskapanli, uma cidade na atual Turquia, e outra de Assur no Iraque, que a mencionam. Juntas, as 4 inscrições estabelecem pelo menos os ossos da sua história. A rainha definitivamente viveu no Império Assírio entre os séculos 9 e 8 a.C., foi casada com o rei Sansiadad V, que reinou de 823 a 811 a.C., e foi a mãe do rei Adad-nirari III. Com esses fatos-chave, os historiadores formaram uma ideia mais clara de seu significado e sabem que ela entrou na história assíria em um momento crítico para o império. Seu marido era neto do grande soberano da Síria, Assur-nasir-pal II, um monarca extravagante que construiu um magnífico palácio em Nimrud no início do século 9 a.C. Assur-nasir-pal II estabilizou o império, suprimindo revoltas com um nível de crueldade que ele não tentou esconder. Uma inscrição fala da vingança dada aos rebeldes em uma cidade particular de seu reino. Eu tinha uma coluna construída no portão da cidade e esfolei todos os líderes que haviam se rebelado e cobri a coluna com suas peles. Alguns, eu empalei sobre a coluna em estacas. Uma crueldade que fez a fama de terror e brutalidade do Império Assírio no antigo mundo oriental. O império que o neto de Assur-nasir-pal II herdou pode ter sido estável e rico, mas não permaneceu assim por muito tempo. O rei Sansiadad V parece ter gasto uma grande quantidade de recursos para derrotar seu rebelde irmão mais velho,
que queria assumir o trono. Na época em que Sanci-Adad morreu em 811 a.C., o império foi financeiramente e politicamente enfraquecido. Seu filho mais novo, Adad-nirari III, era jovem demais para governar. Caberia à rainha Sammuramati restaurar a estabilidade da Síria através de sua regência. Embora as 4 principais fontes não revelem se ela reivindicou a regência, as inscrições deixam claro que Sammuramati exercia um grau de poder político ao contrário de qualquer outra mulher na história da Mesopotâmia. A estela da cidade de Kiscapanli, por exemplo, menciona que a rainha acompanhou seu filho quando ele cruzou o rio Eufrates para lutar contra o rei da cidade assíria de Arpad. Sua presença era incomum para a época, e o fato de a estela se incomodar em mencionar sua participação das ações de Sammuramati em forte grau de honra e respeito. Na época em que Adad-nirari III amadureceu, ele reinaria até 783 a.C. Sammuramati havia impressionado seus súditos com sua força e firmeza, como mostra a estela de Assur. Sua inscrição a coloca quase no mesmo nível dos governantes do sexo masculino e é dedicada a Sammuramati, rainha de Sanci-Adad, rei do universo, rei da Síria, mãe de Adad-nirari, rei do universo, rei da Síria. Após a morte de Sammuramati, seu nome parece ter ecoado através das gerações. Em uma sociedade com uma rica tradição oral, uma certa quantidade de embelezamento rastejou em sua história, que parecia crescer de um para outro. No quinto século a.C., o grande historiador clássico Heródoto perpetuou a memória desta rainha usando a forma grega de seu nome, Semiramis. É por esse nome que ela é mais conhecida hoje. Foi Diodoro Siculus, um estudioso grego que escreveu no Mundo Romano de Júlio César e Augusto, que solidificou grande parte da lenda de Semiramis. Seu trabalho colossal e semi-histórico examina eventos de mitos de criação. Nele, ele oferece uma narrativa detalhada, embora um tanto fantástica, da rainha síria. Parte do trabalho de Diodoro de Sicília se baseia em um texto anterior, agora perdido, escrito por Césias de Cnidus, um médico grego que servira à corte persa no século IV a.C. De acordo com Diodorus, Semiramis nasceu em Asquelon, no atual Israel, fruto do emparelhamento entre a deusa síria Será, uma versão local da deusa fenícia Astarte e a Estar babilônica, e um jovem sírio. Vergonha do relacionamento, a deusa abandonou a menina, que no início foi cuidada por pombas. Mais tarde, o pastor-chefe do rei da Síria acabou adotando a criança e dando-lhe o nome de Semiramis. Semiramis cresceu e se tornou uma jovem de extraordinária beleza. O governador real da província da Síria, chamado Onis, ficou impressionado com sua beleza quando a conheceu enquanto inspecionava os rebanhos reais. Onis obteve o consentimento de seu pai adotivo para se casar com ela. Após o casamento, ele levou Semiramis com ele para Nínive. Mais tarde, Onis foi enviado para sitiar a cidade de Bactra na Ásia Central. Sentindo falta de sua esposa, ele pediu que ela viesse se juntar a ele. Não só Semiramis viajou para este local remoto para estar com seu marido, como também elaborou uma estratégia vencedora que fez a cidade sitiada se render. Quando ele soube desse feito incrível, o rei assírio queria conhecer a heroína e tê-la trazido diante dele. De acordo com Diodoro Siculus, o nome do rei era Ninus. Nínive foi supostamente nomeado após ele. Ninus se apaixonou por Semiramis à primeira vista e ordenou que Onis trocasse sua esposa por uma das filhas de Ninus. Onis ousadamente recusou, mas foi submetido a tantas ameaças pelo rei Ninus que ele finalmente se suicidou. A viúva Semiramis casou-se com Ninu e tornou-se a rainha da Síria. Dentro de alguns anos do casamento, o rei Ninus morreu. Nesse ponto, a versão da vida da rainha de Diodoro da Sicília converge com a histórica. Semiramis assumiu o controle pessoal do governo, atuando como regente de seu filho, que ainda era criança. De acordo com os historiadores gregos, os ambiciosos projetos de construção da nova rainha ganharam admiração por seu governo. Preparando-se para imitar a agenda de seu falecido marido, dizem que ela ordenou que uma nova cidade fosse construída às margens do Eufrates, Babilônia. Diodoro Siculus sugere que Semiramis ergueu não apenas a cidade
cidade, mas também outras características, o Palácio Real, o Templo de Marduk e as muralhas da cidade. Outros autores greco-romanos, incluindo Estrabão, afirmaram que Semiramis estivera por trás dos fabulosos jardins da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A evidência histórica de modo algum apoia suas reivindicações. Diodoro Sículos conta como, após a construção da Babilônia, Semiramis lançou várias campanhas militares para reprimir revoltas na Pérsia Leste e na Líbia no norte da África. Mais tarde, Semiramis organizou a campanha mais notável e difícil de todas, uma invasão da Índia. Mas apesar de seu planejamento cuidadoso, a invasão foi um desastre e a rainha ficou ferida. Durante sua campanha na África, Semiramis parou no Egito e consultou o oráculo do deus Amon, que profetizou que seu filho Ninias conspiraria contra ela e a mataria. Após a conquista fracassada na Índia, a profecia se tornou realidade. De acordo com Diodorus, o filho de Semiramis, Ninias, estava tramando contra ela para tomar o trono. Mas nesse relato de sua vida, ela sabiamente decidiu não lutar contra seu filho. Em vez disso, ela cedeu pacificamente o poder a ele. Outras histórias fornecem diferentes finais. O autor romano do século I depois de Cristo Gaius Julius Hyginus conta que a lendária rainha se matou atirando-se numa pira em chamas. O historiador romano do século III Justino afirmou que Semiramis foi realmente morto por seu filho. A lenda de Semiramis apresenta paralelos claros com outros mitos antigos da antiguidade. Suas origens divinas ecoam a de heróis como Hércules. Seu abandono como um bebê é uma reminiscência da história contada da infância do rei Sargão de Akkad, bem como o livro bíblico do Êxodo, em que Moisés é abandonado como um bebê encontrado pela filha do faraó. A consulta de Semiramis sobre Amon e sua tentativa de invadir a Índia foram ambos feitos de Alexandre, o Grande, contos muito familiares a Diodoro. A rainha Samuramati da história gerou a rainha Semiramis da lenda, cujas realizações cívicas são elogiadas no mesmo nível de sua beleza. O que se destaca é como tanto a mulher quanto o mito eram celebrados por coisas tradicionalmente associadas a governantes masculinos, marcar triunfos militares, construir maravilhas arquitetônicas e governar com sabedoria. Espero que vocês tenham gostado do meu conteúdo. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixem seu like e não esqueçam de curtir a minha página no Facebook Caminhos da Antiguidade. Um forte abraço e até a próxima.